Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos gravando hoje a última lição desse trimestre. Eu sou o Lúcio, esse aqui é o Ricardo e não está sendo em live, né? Na última lição nós gravamos em live com o Alexandre, que é o terceiro elemento aqui, né? Mas dessa vez nós estamos gravando. Agora o som vai ser melhor, né? Estamos aqui com o microfone, estamos com a câmera, mas na live, infelizmente, pedimos desculpa. Nossos equipamentos ainda são bem precários, beleza pessoal? Nessa última lição nós vamos começar pelo verso áureo. Vamos fazer o que nós estamos costume fazer aqui no canal. Vamos pegar aqui alguns termos, alguns sentidos aqui das palavras, não em grego, mas em hebraico. Por exemplo, coração. Como que é coração em hebraico nós vamos trazer? Vamos falar sobre Elias e a palavra Elias em hebraico. Vamos falar também sobre o que o teólogo fala sobre a profecia de João Batista sendo o segundo Elias. E também sobre a questão e o terceiro Elias. Será que isso é alguma coisa relevante? Vai ter um estudo depois lá na quinta-feira e no finalzinho nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre Apocalipse e essa relação com essa teoria do terceiro Elias. Vamos falar também, nós vamos ter a participação aqui de dois amigos aqui, o Adolfo e o Marcos André, do canal Intelectos Apologética. Estamos aí com uma parceria com esse canal, então você vai ter uma participação na quarta com o Adolfo e na quinta com o Marcos André. Espero que vocês curtam aí. E vamos falar aqui nessa lição. Na lição passada nós falamos sobre a pictografia da palavra família em hebraico. E lá na quinta-feira, Convertendo Corações nos Últimos Dias, é trazido para nós o texto de Efésios 3,15, onde fala sobre os entes da família. Então nós vamos pegar aqui todos os entes familiares e estudarmos a pictografia de cada ente, de pai, de filho, de irmãos e tudo mais. Então espero que vocês fiquem aí colados aí na telinha do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de também dar o seu joinha se você gostar do vídeo, não se esqueça de comentar, isso aumenta muito o engajamento no nosso canal, e também compartilhe nas suas redes sociais para que você e outras pessoas, né, venham a conhecer melhor sobre a palavra de Deus. Lembrando também que esses slides que nós usamos no canal estão aqui na descrição do vídeo. Lá temos os slides do trimestre inteiro e de outros trimestres anteriores. E também temos aqui o link para dois grupos no WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e Famílias Entre Linhas 2. Chama a vinheta então e vamos dar início ao estudo dos slides. Bom pessoal, então vamos lá, convertendo corações no tempo do fim. Primeira coisa é o verso para memorizar, né? Vamos lá, gente. Lição 13, 13º sábado, convertendo corações no tempo do fim. Antes da gente analisar o verso para memorizar, vamos analisar o título da lição e vamos trazer aqui algumas questões importantes. Primeira questão importante: qual é esse tempo do fim, gente? Nós já estamos no tempo do fim desde 1794. Então esta mensagem, convertendo os corações no tempo do fim, é uma mensagem para os dias atuais. Aí agora vamos lá. Vamos, antes ainda do verso para memorizar, vamos analisar aqui a questão do coração. Essa palavra coração, ela está no verso. Dá uma olhadinha lá, Lúcio. Vou ler aqui essa versão que você apresenta, né? Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso. Depois eu vou pedir para o Lúcio ler a versão da lição, mas antes disso eu só pedi para ele ler isso por causa dessa palavra. Vocês veem que fala muito em corações. Em hebraico, a palavra para coração é essa daqui, ó. É lev. Lev. Ela a pictografia dela é um lamed. O lamed é o cajado do pastor. E o bet é a casa. Então nós temos duas coordenadas concretas para construir a palavra coração: o cajado do pastor, ou seja, o guia, o líder, e a casa. Então veja bem, olha a poesia da palavra coração. É legal isso. Ou seja, é o líder da casa. Então, o líder da casa, ele governa a casa com o coração. Mas vamos dar uma olhada aqui, agora, o significado de dicionário. Lev, coração, meio, centro, mente, consciência. Então, como que você lidera a casa? Com o coração, ok? Mas com a mente, com a consciência, ou seja, com sabedoria. Onde você busca essa sabedoria,
nas palavras da Torá. Parecido com a nossa cultura, né? Quando fala assim, estou com o coração amargurado. Na verdade, estou com a minha mente amargurada. Você tem alguma coisa na O sua coração está cabeça. só batendo, né? Agora, a outra coisa, veja bem, gente, aqui, veja, eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Vamos analisar, já analisamos a questão do coração, agora vamos analisar o nome Elias. Eu coloquei essa figura aqui, ó, no dicionário, trata Eliahá, mas vocês vão encontrar também alguns que entendem que a pronúncia é Eliahu. Então tem essas duas variações. Mas o importante para a gente é o significado do nome. Se escreve com um Aleph, um Lamet, um Aleph, um Lamet, um Yud e um Rei. Então veja bem, a Aleph, letra de força, era a cabeça de um boi na pictografia hebraica antigamente. Lamet, já falei, era o cajado do pastor, é a letra de liderança. Aqui, no começo do nome de Elias, a gente tem um Aleph e um Lamet. E com essas mesmas letras se escreve El. El é Deus na pictografia hebraica. Então é o líder poderoso, ou o poder do líder. Deus. É de onde vem o Gabriel, Daniel, El? É líder forte. Então, por exemplo, nós temos Gabriel, é a terminação. Essa né? terminação. Exatamente. Mas aqui no caso do nome dele começa. Então nós temos o El, ou seja, e essa palavra geralmente é usada para o Deus Criador, tá? E agora aqui, o Yud, que é uma letra, é um braço, é a letra de ação, e o Rei de contemplação. Só que aqui, gente, essas são as letras do tetragrama sagrado, Yahué, Yud, Re, Vav, Re. Então o nome dele se compõe por El, Deus, no singular, e pelas letrinhas do tetragrama sagrado Yahué. Agora dá uma lidinha lá, Lúcio, significado. Significa o Senhor é o meu Deus, Jeová é o meu Deus. Ele é um nome masculino de origem hebraica, o qual chega à língua portuguesa na forma grega de Elias. Esta última aqui é melhor, veja bem. Jeová é meu Deus, ou seja, Yahué é meu Deus, porque nós temos as letras do tetragrama sagrado aqui, Yahué, e nós temos aqui Deus. Então Yahué, meu Deus, a junção, as quatro letras compõem o nome dele. Agora vamos lá, uma entrelinha interessante também. Se você procurar na Bíblia hebraica, Stuttgartensia, este verso vai estar em Malaquias 3, 23 e 24. Agora, se você for pegar a Almeida, revista e atualizada, vai estar em Malaquias 4, 5 a 6. Que é o que nós usamos. Toda a lição, gente, ela vai tratar sobre a questão do Elias. Mas vocês já devem ter assistido, muita gente já viu o vídeo do Hiperlinkados, que fala do primeiro Elias, o segundo Elias e o terceiro Elias. Nós vamos analisar isso daqui um pouco hoje. O primeiro Elias, no caso, é o Elias literal. O segundo Elias, dentro desse jogo de linguagem, construiu o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu não gosto muito desse jogo de linguagem. Seria João Batista, nós vamos ver os elementos disso hoje. E o terceiro Elias, pelo aquilo que vocês viram no Hiperlinkado, seria aquele povo que aguarda o segundo advento. Mas vamos lá. Avançando aqui. Vamos avançar. Lição de domingo, né? A profecia dos corações convertidos. Vamos lá. Lúcio, eu trouxe aqui, a gente tem aqui o comentário de Ellicott. A gente tem aqui na lição de domingo. Isso. Lúcio, dá uma lidinha lá sobre o comentário de Ellicott sobre essa passagem que a gente encontrou na lição de domingo. Lê lá. Não há mais razões para supor que isso se refere realmente ao Elija, ou Elia, o profeta, e que ele deve aparecer na terra do que imaginar de Ros, Euséias. que é Oséias, né? Com H. 3:5, Ezequias 24, Ezequiel, não sei, Ezequiel 24, 23, Ezequiel 37, 24, Jeremias 39, que o próprio Davi deve voltar na carne. Quando João Batista respondeu à pergunta dos deputados do Sinédrio, né? Você é Elias? Né? Eles perguntaram. Eu não sou. Ele simplesmente respondeu negativamente a sua pergunta, que foi formulada em sua má interpretação. Por outro lado, né, que João Batista é o mensageiro que Malaquias 3:1 fala, e o Elias deste versículo é demonstrado de forma conclusiva, no que diz respeito ao cristão, né, por Lucas 1, do 16 ao 17, antes do nascimento, por Mateus 3, do 1 ao 12, Marcos 1, 2, Lucas 3, 2 ao 8, no início do seu ministério.
Além disso, nosso próprio Senhor assegurou ao povo que João era sim este mensageiro, e Elias, em Mateus 11:10, Lucas também 7:27. E discípulo que ele apareceu, e não foi reconhecido. Finalmente, é um fato significativo que esses dois maiores dos profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, que são mencionados juntos nesta última exortação profética, são os dois que aparecem com Cristo lá no Monte da Transfiguração, quando tudo que está contido na lei e nos profetas estava prestes a ser cumprido. Resumindo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, gente. Veja bem, existe uma profecia, e aquela profecia justamente está no verso áureo, fala que antes do dia do Senhor seria mandado seria um novo Elias, seria estendido. Volta lá um pouquinho lá no primeiro slide. Vamos lá. Aqui, veja bem, gente. Aqui a palavra, a construção seria mais ou menos assim: eis que eu estenderei para ti o porta-voz Elias. Ou seja, a voz Elias seria estendida ao final dos tempos. Havia uma extensão da voz de Elias. E quando vou para o próximo slide agora o que ele está falando aqui? Não há razões para supor que isso se refere realmente ao Elias em carne. Então a voz de Elias seria estendida, porque a palavra navi, que significa profeta, também significa porta-voz. Então é possível trazer essa tradução, que a voz dele seria estendida aos tempos do dia do Senhor. E ele está falando justamente isso, que não há razão para achar que Elias ia vir propriamente em carne. E ele traz alguns elementos aqui, veja bem, é muito como, não, mas João Batista não era o Elias, porque ele próprio falou que não era o Elias. Ok, ele próprio falou que não era o Elias, mas nós encontramos no Evangelho também Cristo falando, não, sim, ele é o Elias. Por quê? O Elias, ele tinha uma mensagem enquanto profeta, uma mensagem preparatória. Esta mensagem preparatória, ela se estendeu enquanto navio, enquanto porta-voz, a João Batista. E entendemos que esta mesma mensagem ela será estendida a um grupo prestes à segunda vinda de Yoshua HaMashiach, a segunda vinda de Cristo. Então vamos lá, é isso que o texto aqui de Elicote está se referindo. E nós vamos analisar agora o porquê dessa construção desses elementos. Então veja bem, só para facilitar a compreensão, apesar de eu não gostar dessa divisão, primeiro Elias, segundo Elias e terceiro Elias. O primeiro Elias seria o literal, o segundo Elias João Batista e o terceiro Elias seria o remanescente. Exatamente. Vamos para o próximo slide? Vamos lá agora, segunda-feira, reencontro da família. Novamente vamos trazer aqui mais um comentário de Thomas Cook, Vamos lá, Lúcio. A lição traz aqui para nós analisarmos o texto de 1 Reis 17, 24. Só para contextualizar então, reencontro da família é o seguinte, esse dia da semana aqui vai tratar do que? Elias, a viúva de Sarepta e o filho dela. Nós trouxemos aqui um comentário interessante de Thomas Cook sobre este evento, que ele é tratado na lição de segunda-feira, e o Lúcio vai ler para a gente. E ele fala porque dos milagres, da sequência de milagres lá, A mulher disse: agora com isto eu sei que você é um homem de Deus. A mulher certamente tinha motivo suficiente para acreditar que Elias era um profeta, ou uma pessoa enviada por Deus, quando viu o aumento milagroso da refeição e do azeite. Mas ao não curar seu filho quando ele estava doente, mas antes sofrendo para que ele morresse, sua fé começou a cair, ao passo que, ao vê-lo reviver, sua fé também reviveu com ele, e na alegria de tê-lo restaurado a ela novamente, ela considerou este último milagre muito maior do que o milagre anterior. A gente abstrai aqui, como em toda a Torá, a gente vai abstrair aqui um princípio salvífico. Você nota, gente, é muito importante, obviamente, o encher a barriga. Você não vai vir com o evangelho para a pessoa morrendo de fome, não, espera aí. Espera que eu vou dar um estudo bíblico para você. Vamos lá, primeiro eu vou te dar um estudo bíblico, depois eu vou te dar um prato de comida. Com fome ninguém aprende. Isso, esse processo não é natural. Mas note aqui, o principal que nos vai revigorar a emuná. No caso, foi o filho ressuscitado. E no caso do crente, obviamente que faz parte de toda a nossa doutrina um filho ressuscitado.
ou seja, o Messias, o Mashiach, Yoshua. E se ele não foi ressuscitado, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa pregação. Isso. Então nós temos este é o milagre maior. Só que este milagre dele ressuscitado, ele também se conecta à nossa vida. Porque ele ressuscitado nos fará ressuscitar. Então, a justificação em seus momentos, a salvação em seus momentos, o primeiro momento é a justificação. Então, o Messias ressuscitado. Isso serve para que nós, na santificação, também adquirimos uma nova vida, nos tornamos uma nova criatura. Isso, obviamente, será um processo que, na glória, no dia da volta do Senhor, quando o nosso corpo será crucificado, será glorificado. O Yetzer Hará, ou seja, a natureza de carne, será totalmente extirpada de nós. Mas existe um poder de reviver. Amém. Que ele acompanha toda a vida do crente. E esta história aqui nos mostra justamente como funciona a ordem da Boa Nova, vamos dizer assim, o princípio que norteia a Boa Nova. Obviamente, você atende às necessidades, primeiro atende às necessidades básicas da pessoa, para depois você mostrar Cristo para ela e o poder salvífico e revigorante de Cristo. Isso, reafirma aquela fala sua na lição anterior sobre os tipos que a Bíblia apresenta, quando você pega qualquer história, qualquer conceito, verifique se não existe o que? Eu não lembro a palavra que você usou, mas você usou mais ou menos assim, um tipo lá na Bíblia, na própria Bíblia, para te explicar. Aqui a gente ainda vai trazer o primeiro elemento, tá, gente? Na segunda-feira vai falar aqui sobre o anúncio, a maldição da seca sobre a terra. O que acontece? O povo estava passando por um período de escassez de alimento em função de seca. E Elias também, a gente traz um elemento escatológico aqui que nós encontramos em Apocalipse, que eu já vou começar a juntar esses elementos ao longo da lição. Veja bem, gente, no tempo do fim, nós iremos aguardar o quê? Que é parecido com o que nós encontramos aqui na história de Elias. Uma nuvem. Só que a diferença é que lá eles estavam aguardando água. Esta nuvem, essa aparente nuvem que vai aparecer no céu, mais ou menos o formato de uma palma de uma mão. Este é o elemento que nós tiramos lá de Elias e nós puxamos para aquele Elias escatológico do tempo da volta do nosso Senhor. Essa nuvem também trará o Senhor Jesus, que é a água da vida. Exatamente. Também. Então, Bíblia. A correlação no que nós fazemos aqui na segunda-feira, o elemento que nós trazemos aqui do Elias literal para aquilo que chama de Elias literal, do Elias escatológico, é esta nuvenzinha. Nós vamos buscar outros elementos escatológicos, tá? Legal, avançando para terça-feira, nós vamos tratar aqui sobre convertendo o coração no altar. E o texto que a quinta pergunta traz é de 1 Reis, capítulo 18, verso 20, Diz assim: Então enviou Acabe a todos os seus filhos, os filhos de Israel, e ajuntou aos profetas no monte Carmelo. E aí, continuando no verso 21, Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. E o verso 22 do capítulo 18, Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa aqui, agora vamos tentar trazer esses elementos aqui. Agora aqui, a gente vai trazer mais dois elementos aqui, desse Elias literal para o Elias escatológico. O que acontece aqui? Nós temos Acabe e Jezabel. Lá no Apocalipse nós encontramos a referência a Jezebel e a apostasia da igreja. Agora tem um outro elemento aqui, gente. Elias, o trabalho dele, vamos dizer assim, esse trabalho que nós encontramos aqui na terça-feira, nós identificamos tudo isso no Monte Carmelo. E nós associamos com o Armagedon, o Har Megido, ou seja, o Monte Megido. O Monte Carmelo, ele está ligado, é uma cordilheira, são vários montes, assim, mas a gente não encontra nenhum monte, provavelmente no Novo Testamento,
chamado Megido, mas a gente encontra um vale. E essa cordilheira em volta, justamente onde está o Carmelo, é o mesmo local. E este vale nós encontramos também no Velho Testamento, chamado Vale de Josafá, onde houve também uma batalha, mas onde o povo de Deus não pegou propriamente armas para vencer a batalha. Para vencer aquela batalha. Então, um outro elemento para a construção desse Elias escatológico, para esse quadro, vamos dizer, do que vai acontecer com esse chamado Elias escatológico no tempo do fim. Então, a apostasia da igreja e também a questão do Armagedon, da batalha final. Então nós encontramos aqui, convertendo o coração no altar, uma tônica um pouquinho diferente da segunda-feira. Que na segunda-feira ainda havia espaço para o evangelho trabalhar o coração da pessoa, como aconteceu com a viúva de Sarepta. Agora aqui não, agora aqui está próximo o juízo. Nós temos lá Acabe, Jezebel e os profetas pagãos. E o fogo, obviamente, ele cai, como o autor da lição comenta aqui, o povo, ele não cai imediatamente sobre os culpados, mas cai sobre o sacrifício, apontando para Jesus, que foi feito pecado por nós, para que nele fosse feita justiça para com Deus. Agora nós vamos para a quarta-feira. Legal. Convertendo corações no Jordão. Aí o texto que nós temos aqui na quarta-feira, né? Antes de nós, na verdade, entrarmos nesse texto, vamos chamar a participação do Adolfo, lá do canal Intelectos Apologética. Ele vai trazer aqui alguns pensamentos, né? E depois nós voltamos aqui para a parte desse texto. Então agora é com você, Adolfo. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Entre Linhas. Eu estou aqui fazendo uma participação. Meu nome é Adolfo Euclair. Eu tenho um canal no YouTube chamado Adolfo Euclair Lê Pirata Barbarrala. Faço parte de mais dois outros canais, um chamado Intelectos Apologética e o outro Liga Apologética. E estou aqui para falar sobre a lição de quarta-feira, 26 de junho. Essa lição nossa, a 13ª lição. E eu quero chamar a atenção para um ponto muito interessante. Se vocês pegarem o último parágrafo, né, ele vai falando sobre convertendo corações no Jordão. E vai falar sobre João Batista. E, cara, o ponto que mais me chamou a atenção foi o último parágrafo da lição, dessa lição. Por quê? Lá fala assim, ó. João havia recebido a revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus, quando ele apresentou Cristo dessa maneira, João 1:29 e 1:36. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia em João 1:29. O texto a tradução que eu estarei utilizando é a Corrigida Fiel. Traz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos para o verso 36 também. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Curiosamente, temos que ter atenção ao seguinte: quando a gente fala assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a gente pensa, o Cordeiro, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é ligado aqui na concepção judaica, porque você tem que entrar na mente do cara. Quando João ele fala isso, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo para os manos lá, para quem ouvia ele, esse aqui é o Messias, né? Por quê? Porque isso remetia ao sistema sacerdotal lá do que a gente chama de Antigo Testamento, né? Do que a gente chama de Antigo Testamento. E quem é que era o Cordeiro que tirava o pecado? Aí você volta lá em Levítico 16. Eu quero ser bem rápido nesse vídeo aqui, me pediram para ser rápido. Abra sua Bíblia em Levítico 16 e você vai ter o dia da expiação. Você vai ter um cordeiro que derrama o sangue e ele é sacrificado ao Senhor. E você vai ter um outro cordeiro que não derrama o seu sangue, né? Ele é banido do arraial. Não quero entrar em méritos teológicos, mas um dos cordeiros tira o pecado do povo de Israel. No ápice do sistema sacerdotal, do sistema sacrificial, né? Sacrificial.
do Antigo Testamento, do que chamamos de Antigo Testamento. Então, quando João volta, e aí eu quero que você volte a João 1:29, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João simplesmente está dizendo assim, olha, o ápice da redenção está neste homem, neste homem. Essa foi a função e, vamos se dizer assim, a principal fala de João Batista. Assim como João Batista teve uma missão no passado de avisar o povo judeu, eis que o ápice da salvação está aí, eu e você somos levados e somos convidados a fazer a mesma coisa, apresentar Jesus como aquele que tira o pecado do mundo. Claro, de maneira mais clara, dentro do sistema sacrificial, além de Levítico 16, João faz isso se utilizando do conhecimento que ele tinha, da cultura que ele tinha. E nós hoje, 2000 anos depois, somos convidados a fazer a mesma coisa, apresentar Jesus como aquele que limpa, que perdoa, que tira o pecado do mundo. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo canal, até o próximo vídeo, até a próxima participação aqui no canal Entre Linhas. Um abraço a todos, um abraço ao Richard e tamo junto. Beleza, pessoal? Valeu, Adolfo, pelo vídeo. Vamos lá, continuar nessa parceria. Vamos lá, então, lendo o... Antes de ler o Albert Barnes, é só para vocês entenderem o que o Lúcio vai ler aqui. Isso. Porque a gente tem, gente, na lição, no dia da semana, a gente tem sábado, domingo, segunda. Sábado, domingo, segunda vai falar do Elias, que vamos chamar aqui Elias literal. É aquele Eliahu lá do Velho Testamento. Agora nós vamos começar a falar daquilo que construiu-se esse jogo de linguagem, de chamar de o segundo Elias, que é João Batista. Lê lá, Lúcio, comentário de Albert Barnes. Primeiro aqui, João 1:35, né? No dia seguinte, João estava ali novamente com os 2 dos seus discípulos. Então, João pregando, né? Albert Barnes diz assim, no dia seguinte, o dia depois de seu notável testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. Esse testemunho de João é relatado porque foi o principal projeto desse evangelista para mostrar que Jesus era o Messias. Veja a introdução. Para fazer isso, ele adiciona o testemunho decidido e repetido de João Batista. Esta foi uma evidência imparcial no caso e, portanto, ele fala particularmente sobre isto, né? João estava de pé ainda, Albert Barnes, né? Ou estava em pé. Isto foi provavelmente para além da multidão. E 2 de seus discípulos que vieram com ele, um deles foi André, em João 1:40, e não é improvável que o outro foi o escritor do próprio Evangelho. Ou seja, o próprio João. O próprio João. Então, Albert Barnes está falando aqui que esses 2 discípulos provavelmente seriam André e João. Agora, Lúcio, dá uma olhadinha lá para a gente o significado do nome de João Batista. João Batista, né? Significa aquele que batiza com a graça de Deus. É um nome composto por 2 nomes, né, de origens diferentes, que é o nome João e o nome Batista. E João vem do hebraico Yohanan, a partir da união de Yah. Bom, então, gente, como a gente já falou lá no começo do vídeo, o João Batista, a gente encontra no Evangelho de João Batista dizendo, eu não sou Elias. Mas a gente quando Jesus dizendo, não, sim, ele era. Nós vamos analisar ainda outros elementos agora nos próximos slides que vão falar desse pretenso segundo Elias aqui, que o próprio Messias falou que ele era a extensão da voz de Elias naqueles tempos. Então vamos lá. Legal. Aí sim, né? Em Efésios 3:15, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra, convertendo corações nos últimos dias. Agora nós vamos falar do Quinta-feira, gente. A análise que a gente vai fazer aqui, gente, está no último parágrafo da lição. Sobre a família. Isso. Por meio de Jesus, somos parte da família celestial. Efésios 3:15. Portanto, quer sejamos uma família de uma ou mais pessoas, somos chamados a ser testemunhas de Deus para que professamos servir. E nada pode tornar nosso testemunho mais eficaz do que mostrar ao mundo o que uma família, independente do seu tamanho, pode ser mediante o poder do Evangelho. Essa questão da família aqui. No próximo slide eu vou trazer os elementos hebraicos de família e vamos buscar aplicações sobre isso. Mas antes disso, o Lúcio vai ler aqui o comentário de Albert Barnes sobre
esta família celestial que é o tema de quinta-feira, ou seja, convertendo os corações nos últimos dias. Que família celestial que é essa? Eu já vou adiantando, gente, eu não gosto muito dessa história de terceiro Elias. Por quê? Porque não há propriamente uma profecia, e virá um terceiro Elias. Quando você vai ler o Espírito de Profecia, ela utiliza uma expressão que é muito mais saudável, acredito, que é no espírito de Elias. Então esse povo de Deus dos últimos tempos, que você pode adotar o jogo de linguagem tranquilamente do terceiro Elias, que particularmente eu não gosto, não é errado. Mas eu prefiro o jogo de linguagem que este povo, que irá trazer aquela mesma mensagem de João Batista e daquele Do literal. do Elias literal, ele viverá no mesmo espírito que o Elias vivia. Então, além desse povo ser uma extensão da voz do Elias, ou seja, aquela mensagem que o Elias trazia, aquela mensagem que João Batista trazia, esse povo também vai trazer. Eles também viverão no mesmo espírito do segundo, de João Batista, e do primeiro, o Elias literal mesmo. Agora lê lá Albert Barnes. Essa expressão é de quem? Pode referir-se tanto o Pai ou ao Senhor Jesus. Os comentaristas foram divididos em opinião em relação a isso. Bloomfield, Chandler, Erasmus, Cooper e alguns outros referem-se ao Pai. Luke, o Dodge, Calvin e alguns outros referem-se ao Senhor Jesus. Essa é uma interpretação mais natural. Toda a família de Deus significa todos os seus filhos, e a ideia é que todos eles têm o mesmo nome, derivados do Redentor. Todos são cristãos. Não importa onde eles estejam, no céu ou na terra, não importa de que nação eles sejam convertidos, sejam judeus ou gentios, todos eles têm um nome e um Redentor, e todos pertencem a uma única família. Então, família nos céus e na terra. Essa família, então, só resumindo e trazendo de novo para vocês lembrarem, esta família desses últimos dias que irão converter corações, então ela será uma extensão da voz do primeiro Elias, será uma extensão da voz de João Batista. Agora vamos trazer aqueles elementos da língua hebraica para a família. Gente, olha legal, só. eu vou lá para trás da câmera só para dar um zoom aqui. Beleza. Convertendo o coração nos últimos dias, vamos falar dessa família. Primeiro elemento aqui, Abba, ou seja, é o pai. Aleph Bet, é a força da casa. O pai é a força da casa. Vamos lembrar que esse termo pai está associado ao Pai Celestial também. Mãe, seria água forte. Veja bem, gente, a igreja, para você fazer parte da igreja, ou seja, você ser aquela mulher escatológica, a noiva do Eterno, você precisa passar pelas águas. Então veja bem, qual é o poder dessa água? Fazer você, que está assistindo o vídeo, fazer parte desta igreja. E veja bem, a coletividade, então você na coletividade é igreja. Então escatologicamente a mulher é você, indivíduo, associado a outras pessoas enquanto igreja. Agora vamos lá. Ben seria filho, é um bet e um nun. Bet se casa e o nun seria semente, o peixe, ou seja, é a semente da casa. Então o filho é a semente da casa. Vocês podem associar em algum sermão com aquela parábola das sementes. Você pode associar a palavra Ben, seria filho. Mas nós temos o Ben, filho de Deus, ou seja, o filho unigênito, o filho da promessa, ou seja, o Ben Elohim, o filho unigênito do Pai. Nós somos filhos por adoção. A adoção em hebraico seria mumatz. Aqui, o interessante da importância palavra é o seguinte: o men seria água e o shin seria boca, ou seja, é a aniquilação. Aí o men de novo e o tsag seria um homem ajoelhado. Então veja bem, nas águas você se esvazia, ou seja, você se destrói de sua natureza, do seu ego humano. E na água você se humilha, você se ajoelha.
Este filho por adoção é você enquanto Shalia, enquanto enviado. É só nós lembrarmos de Eliezer. O primeiro Shalia foi Eliezer, é aquele que é enviado buscar a esposa para Isaac. Então, nós enquanto filhos adotivos somos pessoas, somos indivíduos que têm o papel de buscar mais pessoas para a igreja, fazer esse encontro entre o noivo e a noiva, entre o noivo escatológico Jesus e a igreja, no caso que escatologicamente são as pessoas em coletividade. Continuando, agora o interessante aqui de pai também, gente, é que Av significa ancestral, ancião, chefe, mestre ou profeta. Nós estamos falando aqui também do profeta Elias, ou seja, Ave, além de Navi, Navi também significa profeta, mas Ave é uma palavra que também se relaciona à profecia. Esse terceiro Elias, ele traz também uma profecia. Qual é a profecia? A profecia do segundo advento, ou seja, Yoshua vem para nos trazer salvação. Agora outro ponto, família seria Beit Av. Família é Beit Av. Beit literalmente significa casa. Av seria ancião, ancestral, chefe, mestre, profeta. Então veja bem, família também é casa de profetas, ou seja, casa de porta-vozes, justamente aquilo que Elias e João Batista eram. E este povo que vai trazer essa mensagem diferenciada para o segundo do advento também é, ou seja, família é casa de profetas, casa de mensageiro, cartas de porta-vozes de Elohim. Seguindo, Isha seria mulher, esposa, se constrói com um Aleph, com um Shin e com um Het, ou seja, é a contemplação de um poder de se esvaziar ou de se destruir. O homem também tem o Shin, Isha, Aleph, só que aqui ação. Aleph, então, ou seja, é o poder de uma ação de se esvaziar. Numa relação conjugal entre homem e mulher, ambos precisam se esvaziar para que eles sejam uma só carne, para que eles sejam Bazar Echat. Agora nós vamos para o último slide, onde nós vamos trazer a questão do terceiro Elias. O Lúcio volta e o Lúcio vai dar uma lidinha para a gente. Nós vamos trazer a última coordenada de aonde nós encontramos no Velho Testamento a base escriturística que alguns entendem para essa coisa do terceiro Elias. Vamos lá, Lúcio, Mateus 17, 10 a 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: é em verdade que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Exatamente. Perceba aqui, eu sublinhei aqui, gente. Olha só o que... E disse-lhes: em verdade, Elias virá Primeiro. e restaurará. O verbo aqui, ele está no passado, no presente ou no futuro? Futuro. No futuro. Então, na primeira sentença, diz que Elias virá e restaurará. E na segunda sentença, mas digo-vos que Elias já veio, ou seja, isso aqui está no passado, no presente e no futuro. No passado. Então nós temos um enunciado aqui no futuro e um enunciado aqui no passado. Então entende-se que esse segundo enunciado do passado estaria falando de João Batista, mas que há embutido aqui um dado escatológico de algo ainda para o futuro, para o tempo do fim. Mas é aquilo que a gente falou, é um jogo de linguagem, gente. Essa coisa de... daí vem os críticos. Mas aonde é que está isso? Que tem 3 Elias? É um jogo de linguagem. É que a mensagem de Elias, ela se estende. É esse que é o sentido desse jogo de linguagem. Então Elias tinha uma mensagem. Essa mensagem se estendeu e João Batista também foi porta-voz dessa mensagem. Porque a mensagem não vem do homem, a mensagem vem do Espírito. A mensagem vem de Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. E Elias foi o porta-voz. Só que isso se estendeu e o Espírito utilizou João Batista para passar aquela mesma mensagem
naqueles tempos. E o Espírito vai fazer a mesma coisa. Se repete, né? Vai se repetir novamente. E aquele povo, aquela família profética do tempo do fim, o Beit Av, no tempo do fim, ela trará novamente aquela mesma mensagem por extensão. Nós encerramos aqui e agora o Lúcio encerra e tem, acho que, uma participação, né, Lúcio? Temos agora a participação do Marcos André. Ele vai reforçar a questão do Elias escatológico, trazer aqui vai começar com um resumo, né? Mas também vai reforçar aqui na linha da lição sobre o terceiro Elias. Então, Marcos André, lá do canal Intelectos, é com você agora. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Teresópolis e é um prazer estar participando aqui nesse canal que eu acompanho já há muito tempo e fico maravilhado com as entrelinhas da lição. Eu também gosto de observar as entrelinhas da lição. A lição da Escola Sabatina é uma das minhas paixões, é algo que eu gosto muito de participar, gosto muito de estudar. E sempre observo também algumas coisas nas entrelinhas. E quem sabe um dia eu posso compartilhar aqui o que eu olho nas entrelinhas da lição, né? Nessa semana a lição está falando sobre o Elias, sobre 3 fases do profeta Elias. O profeta Elias real, que viveu lá no passado, o profeta Elias profético, que foi João Batista, que veio para anunciar a vinda do Senhor Jesus, e também o Elias escatológico, que são aqueles que anunciam a vinda de Jesus nos últimos dias. Nós, adventistas do sétimo dia, levamos no nosso nome, levamos na nossa identidade a palavra adventista, que quer dizer exatamente aquele que anuncia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de observar algo na entrelinha da lição que não foi comentado na lição, mas que me chama muito a atenção. Na verdade, a lição falou um pouco da mornidão do Elias escatológico, né, do que somos nós, e falou aqui na lição de quarta-feira que sem uma autoavaliação e sem consciência da nossa verdadeira condição, não sentimos a necessidade de melhorar ou de algo melhor. Então nós precisamos, como Elias dos últimos dias, nós precisamos observar qual é a nossa verdadeira condição nos últimos dias. O Elias real, ele também passou por uma crise espiritual, mesmo depois que Deus realizou várias maravilhas através dele, né? Anunciou ali, alimentou a viúva, anunciou que não ia chover durante 3 anos e meio, não choveu durante 3 anos e meio. Aí nós temos ali também o enfrentamento no Monte Carmelo. Então todas essas coisas que Deus realizou através dele, todos esses milagres, todas essas maravilhas, não foram suficientes para que Elias não passasse por uma crise espiritual. Elias foge, né, da sua missão. A sua missão como profeta é anunciar, né? O profeta é boca de Deus, ele precisa anunciar aquilo que Deus ordenou que ele anunciasse. No entanto, ele se afasta do povo e se esconde no lugar onde ele considerava mais santo, que é o Monte Santo de Deus, onde Deus havia entregado as suas leis. E ele se esconde ali numa caverna, e esse fato faz com que Elias, apesar de não estar transgredindo diretamente nenhum dos mandamentos de Deus, né, os mandamentos como nós conhecemos, mas ele estava afastado da vontade de Deus, porque Deus havia chamado Elias para ser profeta. E nós, nos últimos dias, o Elias profético também precisamos, ou o Elias escatológico, precisamos também anunciar. Se nós não anunciamos, nós estamos também negligenciando a nossa missão, mesmo que não estejamos transgredindo os mandamentos de Deus diretamente. Então nós precisamos analisar esse ponto da vida de Elias para saber o que deu errado na vida de Elias nesse momento e o que nós podemos fazer também para melhorar, para analisar a nossa vida e buscar algo melhor, como diz a linha da lição. Interessante que aqui no verso 10 do capítulo 19 de 1 Reis, no verso 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta de Deus para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? O seu dever é estar lá anunciando. A resposta de Elias é que é a mais curiosa.
Elias diz assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Percebe que o Elias, ele diz o seguinte: apesar de estar afastado daquilo que Deus havia mandado ele fazer, ele diz assim: tenho sido muito zeloso pela tua palavra, só eu fiquei de zeloso. Ou seja, ele está dizendo assim: eu sou o único fiel que existe, eu sou o único, talvez o Senhor não tenha notado, mas eu sou o único fiel, eu sou o único bom, eu sou o único que faz a tua vontade. E Deus realiza ali alguns sinais, algumas maravilhas na frente de Elias. E no verso 13, Deus pergunta novamente: que fazes aqui, Elias? Aí ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso. Agora ele não é mais só zeloso, ele tem sido em extremo zeloso, né? Para com o Senhor. E Elias continua então com o foco nele mesmo. E aqui nós encontramos então Deus questionando Elias: Elias, o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui onde eu não te mandei estar? Elias estava no lugar que se considerava santo na presença de um Deus santo, mas ele não estava fazendo a missão que Deus o havia ordenado. Nós, o Elias escatológico, podemos estar cometendo hoje o mesmo erro que Elias cometeu no passado. Nós podemos estar escondidos dentro da nossa instituição, atrás de todo o aparato que essa instituição tem nos dado, como TV, internet, rádio e estudos bíblicos divulgados por toda parte, e nós negligenciamos a nossa missão, negligenciamos o trabalho pessoal dentro da caverna, dentro da igreja que nós consideramos a igreja verdadeira, que nós consideramos a igreja que prega a verdade. Nós então dizemos para todo mundo: olha como eu sou santo, olha como eu não estou transgredindo os mandamentos de Deus como os demais, e estamos negligenciando a missão que Deus nos enviou a fazer, que é anunciar o evangelho a todo mundo. O nosso trabalho, o nosso colégio, a nossa faculdade é o lugar onde nós somos pastores. Nós somos talvez ali a única pessoa que pode pregar o evangelho naquele lugar. Então nós não podemos negligenciar a missão que Deus nos enviou a fazer. Senão Deus pode nos olhar e falar como falou para Elias: Elias, que fazes aqui? O que você está fazendo aqui na sua faculdade? O que você está fazendo aqui no seu local de trabalho? O que você está fazendo aqui no seu colégio? O que você está fazendo aqui nesse ciclo de amizade? E qual é a nossa resposta? Tenho sido muito zeloso ou tenho feito o que o Senhor nos mandou fazer, que é pregar o evangelho e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? É importante observar, irmãos, que se os grandes líderes do passado acordassem hoje e olhassem onde nós chegamos com as tecnologias, com todo o nosso conhecimento, com todos os meios que nós temos para anunciar o evangelho, certamente eles ficariam surpresos. No entanto, a pergunta que eles nos fariam é: o que fazes aqui? O que vocês ainda estão fazendo aqui nesse mundo de trevas? Que possamos ser verdadeiramente o Elias que foi chamado para anunciar as verdades nesses últimos dias. Eu quero terminar minha participação lendo um texto que está em João no capítulo 17, verso 18. Aqui, Jesus, na sua oração sacerdotal, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, nós somos enviados ao mundo. Nós não devemos ficar dentro de uma caverna, nos escondendo atrás de instituição, nos escondendo atrás dos meios que nós recebemos para pregar o evangelho. Ele diz assim no verso 20: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, ele estava orando por nós, e não somente pelos discípulos que ali estavam. Ele continua no verso 21, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nestes versos, Jesus está nos ensinando que a melhor maneira que nós temos de anunciar a sua vontade, de anunciar Jesus Cristo ao mundo, é estando unido. Mesmo quando nós temos as nossas divergências, mas nós continuamos unidos na nossa missão, unidos naquilo que Deus nos chamou a anunciar. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, e que possamos nos unir cada dia mais no propósito de levar Jesus Cristo ao mundo.
Bom, Marcos, obrigado aí pela sua contribuição, obrigado Adolfo também pela contribuição, por essa parceria do canal Entre Linhas e do canal Intelectos Apologética. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas participações, espero que vocês tenham gostado das entrelinhas que nós apresentamos aqui e manifeste esse seu gosto, né, dando o seu like, distribuindo, né, o link desse canal para outros amigos seus que às vezes também lá desanimado para estudar a Bíblia, às vezes fala assim, não consigo entender direito. Pessoal, olha só, nós estamos aqui dando um caminho para vocês, umas entrelinhas que tem mudado a nossa vida, mudado a nossa perspectiva em relação às mensagens bíblicas, e por isso que nós compartilhamos com vocês. Então espero que esteja sendo útil para você e que seja útil também para os seus amigos. Não esqueça de comentar aqui sobre o que foi apresentado pelo Adolfo, sobre o Marcos André, né, e o que nós apresentamos aqui. É muito importante que você comente, né, nem que for o hashtag foi até o fim, apesar que não é um desafio hoje, porque o vídeo, né, ficou aí dentro por volta de 1 hora. Beleza, pessoal? E nós encerramos aqui esse trimestre. Infelizmente, né, acabou mais uma série de estudo. Já no próximo vídeo nós estaremos lá começando Meus Pequeninos Irmãos, servindo aos necessitados. E aí nós vamos falar mais sobre a questão aí de uma igreja atuante, de uma igreja que ajuda e auxilia as pessoas durante 13 vídeos, tá? Espero que você curta também a próxima temporada. Encerramos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.